Olá pessoal, olá a todos que acompanham o canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Este vídeo tem como objetivo apresentar uma refutação teológica à interpretação do teólogo e youtuber Iago Martins sobre a Grande Comissão em Mateus 28. Iago Martins argumenta que o texto não sugere a criação de nações cristãs ou um domínio político-cultural, mas sim um discipulado individual que exclui implicações nacionais. Em resposta, este trabalho do nosso canal analisa seus argumentos à luz da exegese bíblica, da cosmovisão reformada e da teonomia, do reconstrucionismo cristão, da teologia do domínio, destacando as implicações mais amplas do mandato de discipular as nações, conforme o ensino integral das Escrituras. No início do seu vídeo, Iago Martins sugere que interpretar a Grande Comissão como um mandato para transformar nações em cristãs é uma leitura particular e conecta isso à ideia de abolir o Estado laico e estabelecer leis cristãs pela via política. Bom, deve-se analisar biblicamente o que significa fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. A Grande Comissão inclui um aspecto corporativo. Cristo declara ter recebido toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. O que implica um domínio universal, incluindo sobre as nações. Fazer discípulos de todas as nações vai além da esfera individual. A palavra grega etne, nações, indica a submissão de povos inteiros ao senhorio de Cristo, tanto espiritualmente quanto socialmente. Então sim, Mateus 28, 18 a 20, o texto da Grande Comissão, implica que a igreja deve se empenhar para evangelizar as nações e torná-las cristãs e teocracias. Então sim, é exatamente isso que o texto implica. As Escrituras não se limitam a influenciar positivamente a sociedade, mas proclamam que Cristo é o Rei dos Reis. Apocalipse 19, 16. Com implicações para leis e governo. Salmo 2, Isaías 9, 6 a 7. Iago apresenta a ideia de que influenciar positivamente seria suficiente, mas ignora que a ética bíblica requer obediência prática às leis de Deus, tanto no nível individual quanto social. A separação entre fé e política é moderna, não bíblica. A Bíblia ensina que o Estado deve ser teocrático, submetido a Deus, ministrando sua justiça ou leis que competem à sua esfera de domínio e atuação. Então sim, todas as nações do mundo devem se tornar ordens sociais e políticas cristãs e teocráticas. Leis baseadas em princípios cristãos não são uma opção cultural. A teocracia não é uma opção. Ela é algo que deve ser realizado, que deve haver. Leis baseadas em princípios cristãos são uma exigência do reino de Deus, conforme refletido na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. A Grande Comissão inclui a submissão das nações ao senhorio de Cristo. Isso implica
aplicar os padrões de Deus na sociedade, incluindo o governo, né, a política, o Estado, sem separar a cosmovisão cristã de sua expressão prática em leis e estruturas. Isso implica a conversão e submissão dos governantes civis a Cristo, o que, por sua vez, implica a instituição de teocracias políticas cristãs nas nações. Outro trecho do vídeo do Sr. Iago Martins levanta dois pontos principais: a dependência da tradução da King James Version, né, a versão da King James, e a crítica à argumentação teológica de Stephen C. Perkins, né? Iago Martins argumenta que uma leitura esquisita da Grande Comissão, que visa discipular nações inteiras em vez de indivíduos, deriva de uma tradução literal, mas inapropriada da KJV, né? A King James Version, versão King James. Ele destaca que na tradução a ordem é: ensinai todas as nações. Teach all nations. O que, segundo ele, teria influenciado teólogos como Stephen C. Perkins a concluir que o discipulado deveria ocorrer no nível nacional, transformando nações em cristãs. Iago afirma que Perkins defende que a Grande Comissão não ordena discipular indivíduos, mas as nações como entidades políticas e culturais. A expressão grega mateusat panta ta etne, de Mateus 28:19, pode ser traduzida como fazei discípulos de todas as nações. O uso de etne, nações, vai além de indivíduos isolados. Vai além de pessoas, simplesmente, ou indivíduos isolados, referindo-se a grupos de pessoas ou entidades sociais. Embora a King James Version, né, a KJV, traduza como Teach all nations, a ideia central não é ensinar apenas conceitos, mas guiar as nações para um discipulado abrangente. Isso envolve submissão ao senhorio de Cristo, Mateus 28:18, em todas as esferas, pessoal, social, econômica e política. Iago desconsidera que a cosmovisão bíblica exige a transformação das estruturas culturais e políticas em conformidade com a lei de Deus. Salmo 2, Isaías 2, 2-4. A Grande Comissão não se limita à evangelização de indivíduos, mas inclui a criação de sociedades que refletem os valores do reino de Deus. Jesus é o Rei dos Reis, e seu reino não é somente espiritual, mas também tem implicações terrenas e políticas. Este é um dos pilares do teonomismo, que busca aplicar a ética bíblica à vida pública. A defesa de Perkins é consistente com a visão bíblica de Mateus 28, pois discipular as nações envolve mais do que converter indivíduos. Requer que as nações adotem leis e princípios cristãos. Essa abordagem alinha-se com a oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. A crítica de Iago Martins à King James versão King James, e a Perkins não refuta a visão teonômica e dominionista da Grande Comissão. A tradução da KJV é fiel ao significado original e não se opõe à interpretação de que a missão da Igreja inclui transformar nações para que vivam de acordo com os padrões de Cristo. E ao longo do seu vídeo, né, o Iago Martins continua, né,
alegando que, por mais estranha que seja essa posição, ela não é uma excentricidade do Perkins, ela é uma excentricidade de outros teólogos também. Alguns outros teólogos, né, que seguiram essa visão ao longo da história da igreja. Bem, ele até fala de Matthew Henry, né? Pois bem, então, Iago Martins aponta que a visão de discipular nações como entidades não é exclusiva de Stephen Perkins, mas também de teólogos como Matthew Henry, bem como outros, né, John Peter Lange e até o David Chilton. Ele critica essa abordagem, classificando-a como uma influência de contextos históricos onde igreja e Estado estavam entrelaçados. O Sr. Iago Martins sugere que a ideia de um Estado laico é um avanço moderno da mentalidade cristã. Ele conclui questionando se o texto grego realmente defende discipular nações inteiras ou apenas indivíduos dentro delas. A perspectiva de Iago de que o entrelaçamento entre igreja e Estado é fruto do tempo desconsidera que a Escritura estabelece claramente que os governantes das nações devem se submeter ao governo de Cristo. Salmo 2, Isaías 49, 22 a 23. Apocalipse 21, 24. Não se trata, Sr. Iago Martins, de uma mera ideia cultural, mas de um princípio bíblico. A visão de Henry e Lange reflete uma continuidade da teologia reformada clássica, que compreende o governo civil como parte da esfera de governo divino, né, da ordem divina estabelecida na terra, no mundo, e uma ordem sujeita à lei de Deus. O Estado laico é um conceito iluminista, não bíblico. A Bíblia nunca separa a soberania de Cristo da esfera política. Salmo 2, Daniel 7, 13 a 14, Apocalipse 11, 15. O avanço, né, entre aspas, que Iago menciona é, na verdade, um afastamento do ideal teonômico e bíblico de que todas as esferas, as áreas da vida, incluindo a política, devem ser regidas pela lei de Deus. O conceito de Estado laico é inerentemente anticristão, pois promove a exclusão da lei de Deus como padrão absoluto para a sociedade. A Bíblia, no primeiro mandamento, declara: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Esse mandamento implica que nenhuma outra autoridade ou padrão ético pode substituir a soberania do Senhor. Um Estado que se declara neutro em relação a Deus ou segue leis não fundamentadas na Escritura está, na prática, rejeitando a autoridade divina e colocando outro padrão em seu lugar, o que é uma violação direta da lei de Deus. No primeiro mandamento, reconhecer qualquer padrão ético ou legal além da lei de Deus equivale ou é aceitar outros deuses, pois se há outra lei válida ou padrão ético verdadeiro além do padrão ético da Escritura, então há outro Deus. Assim sendo, afirmar ou aceitar que há outro padrão ético ou lei válida é afirmar ou aceitar que há outro Deus, e isso é politeísmo. E o politeísmo é idolatria, e a idolatria é a quebra do primeiro mandamento da palavra lei de Deus. Um padrão e lei é a definição e prescrição de um soberano, alguém que detém autoridade para definir os termos concernentes a algo. Ora, somente Deus é soberano, porque a soberania é o atributo que pertence única e exclusivamente a Deus. Soberania não pertence a nenhuma coisa fora de Deus. Não pertence a nenhum homem, grupo ou governo. Só pertence a Deus. Somente a lei de Deus é o padrão ético, autoritativo e válido.
pois somente Deus tem autoridade para definir, fazer, decretar ou impor uma lei. E somente Deus tem a autoridade para definir, fazer, decretar e impor uma lei, porque Ele é o único Deus. E essa lei é o padrão para o indivíduo, para a família, para a igreja, para o Estado e até para a economia ou administração dos recursos disponíveis. Um Estado laico, ao operar sobre princípios humanos ou seculares, se recusa a se submeter à lei de Deus, adotando uma ética autônoma. Isso equivale à idolatria institucional. Toda lei reflete um padrão moral e, consequentemente, um Deus por trás dela. Um Estado laico legisla com base em valores humanistas ou pluralistas, contradizendo o chamado bíblico de reconhecer a soberania de Deus em todos os aspectos da vida, inclusive na política. Salmo 2, 10 a 12. Isaías 33, 22. A Bíblia, Sr. Iago Martins e seguidores dele, que por acaso assistirem a este vídeo, não permite neutralidade em questões éticas e legais. A lei de Deus é o único padrão legítimo para indivíduos, famílias, igrejas e estados. Deuteronômio 4, 5 a 8, Romanos 13, 1 a 4. Rejeitar esse padrão é rejeitar a palavra e o reino de Deus. Em última análise, o Estado laico é uma forma de rejeição do governo de Cristo, descrito em Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Um Estado que não reconhece Cristo como Senhor age em oposição ao propósito redentor de Deus para as nações. O Estado laico não é só incompatível com o cristianismo, mas está em direta rebelião contra a palavra de Deus. A ética bíblica exige que todas as nações reconheçam e sigam o padrão divino, estabelecendo leis que reflitam ou estejam de acordo com a justiça de Deus. David Chilton, representando a visão reconstrucionista, argumenta que o discipulado deve abranger todas as áreas da sociedade, incluindo a transformação de leis, costumes e constituições. Isso é consistente com a oração de que o reino de Deus venha à terra. Mateus 6,10. Como mencionado antes, aquela expressão em grego, que eu até li, implica discipular nações como coletivos. Isso não exclui indivíduos, mas também não limita a missão da igreja à evangelização pessoal. As nações devem ser transformadas por meio de seus indivíduos e estruturas. Iago subestima o fundamento bíblico e teológico dessa visão ao reduzi-la a um anacronismo histórico. A Grande Comissão, no contexto da teonomia, exige que as nações sejam discipuladas em todos os aspectos, refletindo o reino de Deus em suas leis e práticas. Iago Martins, num trecho do seu vídeo, argumenta que o termo grego usado na Grande Comissão, panta ta ethni, refere-se a grupos étnicos e linguísticos, não a estruturas nacionais ou políticas no sentido moderno. Ele defende que o texto não fala sobre discipular países com suas leis e constituições, mas sim pessoas de diferentes etnias. Esse ponto, segundo ele, refuta a aplicação dominionista da passagem, que busca impor um discipulado nacional no nível político-legal, pois Mateus usa o termo para povos e não para estruturas de governo. Pois bem, a argumentação de Iago Martins apresenta um erro fundamental ao limitar a aplicação de panta ta ethni apenas ao campo étnico ou sociolinguístico,
desconsiderando as implicações bíblicas mais amplas do termo etnia no contexto da Grande Comissão. Embora o termo possa se referir a povos, grupos ou etnias, o uso bíblico frequentemente engloba as nações no sentido mais amplo, incluindo suas estruturas sociais, culturais e legais. A análise teonômica considera que a soberania de Cristo, declarada em Mateus 28:18, abrange todos os aspectos da vida, inclusive as esferas políticas e jurídicas. Portanto, a ordem de discipular todas as nações não é uma mera instrução para alcançar indivíduos de cada grupo étnico, mas uma comissão para sujeitar todas as esferas da existência humana à lei de Deus. Isso inclui a aplicação dos padrões divinos em leis e governos, visto que Cristo é o Rei dos Reis. Apocalipse 19:16. Além disso, a interpretação de Iago reduz o alcance da Grande Comissão ao individualismo, ignorando o impacto comunitário do Evangelho, que transforma não apenas indivíduos, mas sociedades inteiras. Na história bíblica, a redenção de Deus inclui nações como entidades. Isaías 2:2-4, Salmos 2:8-10, evidenciando que a transformação pela palavra, que pela lei de Deus alcança as estruturas coletivas, incluindo a política e a cultura. Portanto, negar que a Grande Comissão tenha implicações para as nações, enquanto entidades políticas e legais, contradiz a abrangência do reino de Cristo, que não exclui nenhuma área da criação. O texto grego de Mateus 28:19 usa a expressão mate peusat panta ta etni, que literalmente significa fazer discípulos de todas as nações. O verbo matepeu, discipular, é um imperativo aoristo, indicando uma ordem abrangente e definitiva. E o objeto direto da ação é panta ta etni, todas as nações. A ausência do termo de, antes de, todas, reflete a estrutura grega, que não exige preposição para indicar um objeto direto, diferentemente de algumas construções na gramática de nossa língua. A estrutura grega sublinha que a ação do discipulado recai diretamente sobre as nações, tratadas como entidades coletivas e não apenas como uma soma de indivíduos. Isso não exclui o discipulado de pessoas, mas amplia o alcance para incluir as comunidades, instituições e culturas das nações. Isso implica não apenas a evangelização individual, mas também a submissão de estruturas sociais e políticas à lei de Deus. A ausência de reforça que o mandato não é limitado a fazer discípulos apenas de indivíduos espalhados nas nações, mas engloba as nações como unidades que devem ser transformadas pelo Evangelho e sujeitas à soberania de Cristo. Isso está em harmonia com a visão bíblica de que o reino de Deus inclui a redenção de povos inteiros, suas leis e culturas. Salmos 2:8-10, Isaías 2:2-4. Cristo comissiona sua igreja para discipular as nações inteiras, conduzindo-as à obediência aos mandamentos de Deus. O Sr. Iago Martins levanta argumentos que desafiam a interpretação de Mateus 28:19 como uma ordenança para discipular as nações em sua estrutura política, sugerindo que a referência seria as pessoas dentro das nações, como indicam outros usos do termo etnia no Evangelho de Mateus.
Além disso, destaca uma distinção entre o conceito de aliança no Antigo e no Novo Testamento, enfatizando que a nova aliança não seria como entidades nacionais, mas com a Igreja como povo redimido. Os exemplos de Mateus 12, 21 e 24, 9 mostram que etne pode ser entendido como um coletivo de pessoas. Porém, isso não exclui a possibilidade de que em Mateus 28, 19, o termo abarque tanto os indivíduos quanto as estruturas sociais e culturais. Na perspectiva bíblica, o discipulado não se limita ao âmbito individual, mas implica a transformação de culturas e instituições segundo os padrões da lei de Deus. A metonímia mencionada pode de fato englobar um propósito mais amplo: submeter os sistemas e valores das nações, das pessoas que fazem parte do conjunto de uma nação. Embora seja verdade que a nova aliança é estabelecida com a igreja, essa igreja é chamada a ser uma luz para as nações. Isaías 42:6, Mateus 5:14 a 16. A nova aliança não nega a abrangência do reino de Deus sobre todas as esferas da vida, incluindo as estruturas sociais e políticas das nações. A lei de Deus é normativa não apenas para o indivíduo, mas também para as comunidades, culturas e governos. Salmo 2, 10 a 12. Apocalipse 11:15. Dizer que Deus não faz aliança com nações no Novo Testamento não significa que as nações estão isentas de sua autoridade. Pelo contrário, todas as nações são chamadas ao arrependimento e à submissão ao senhorio de Cristo. Atos 17, 30 a 31. A nova aliança, portanto, transcende fronteiras nacionais, mas não exclui a transformação das nações enquanto entidades políticas e culturais. Essa visão amplia o alcance do Evangelho, incluindo a proclamação da lei de Deus como padrão para todas as esferas da existência humana, em cumprimento do mandato cultural ou do domínio dado em Gênesis 1. As nações, como entidades, estão sob a soberania de Cristo e sua lei. A sua lei, a lei de Cristo, que é a lei revelada na palavra de Deus, é normativa para todas as áreas da vida, incluindo a política. A lei de Deus é uma constituição universal. A obediência à lei de Deus é essencial para a prosperidade das nações, pois Deus abençoa sociedades que vivem segundo seus mandamentos. A aliança divina é um modelo para o pacto social. A lei de Deus deve ser aplicada por governos civis hoje, uma vez que as nações são responsáveis diante de Deus para implementar princípios bíblicos de justiça. Embora a nova aliança seja com a Igreja, Cristo, como Rei de todas as nações, exige a obediência delas à sua lei. Dessa forma, a aliança de Deus com as nações é expressa pela submissão das instituições e leis civis à autoridade divina, em continuidade com os princípios revelados no Antigo Testamento. Deus não faz alianças nacionais no sentido do Antigo Testamento, onde Deus estabelece pacto direto com uma nação inteira como Israel. As nações são obrigadas a se submeter à lei de Deus como expressão de sua soberania universal. Cristo é o Rei de todas as nações, e na nova aliança, embora a Igreja seja o povo pactual, as nações são chamadas a aderir aos princípios bíblicos. As nações são chamadas a se converter. Se converter implica
se tornar igreja. E a igreja é o povo da aliança, ou seja, as nações são chamadas a se tornar o povo da aliança. E nas nações são inclusas todas as pessoas, incluindo suas autoridades governantes civis. Dessa forma, embora não haja um pacto específico entre Deus e uma nação moderna, existe uma responsabilidade divina que recai sobre todas as sociedades para obedecer à sua lei. A aliança que rege o relacionamento entre Deus e as nações é mediada por Cristo como Rei universal, mas não no formato nacionalista exclusivo da antiga aliança. A crítica feita num trecho do vídeo do Iago à aplicação dominionista da Grande Comissão foca no contraste entre a prática do batismo e a ideia de discipular nações como estruturas políticas. Segundo o argumento, o texto de Mateus 28, 19 a 20 não poderia ser interpretado como um mandato para moldar constituições ou leis nacionais diretamente, pois as ações prescritas, como o batismo, só fazem sentido ao serem aplicadas a indivíduos, não a entidades sociopolíticas. Bem, essa interpretação reduz a abrangência do texto, ignorando o impacto coletivo da transformação pessoal. Embora o batismo seja individual, ele não se limita à esfera pessoal. Discipular nações inclui tanto a conversão individual quanto a reforma das estruturas culturais, éticas e legais dessas nações. Assim, discipular as etnias ou nações não é apenas chamar indivíduos à obediência, mas influenciar as comunidades em seus valores, leis e instituições. O ponto central aqui é que, embora o batismo seja administrado a pessoas, seu objetivo é criar sociedades transformadas pela ética do reino de Deus. Leis e constituições devem refletir a moralidade divina, como expressão da soberania de Cristo sobre todas as áreas da vida. A crítica mencionada no vídeo do Iago associa o ato de batismo exclusivamente a indivíduos, argumentando que sua natureza simbólica e ritual não pode ser aplicada diretamente a estruturas nacionais. No entanto, a teonomia não propõe um batismo literal de nações ou constituições. Em vez disso, entende o discipulado das nações como uma transformação que começa nos indivíduos e se estende às suas instituições, incluindo leis e constituições, de forma que toda a sociedade reflita a ética divina. O argumento do vídeo do Iago Martins falha ao considerar o impacto coletivo da conversão individual e da influência cultural do reino de Deus. O batismo, como símbolo do compromisso pessoal com Cristo, é, de fato, individual, mas ao discipular indivíduos que compõem uma nação, as instituições e estruturas dessas comunidades também devem ser conformadas à lei de Deus. Assim, discipular as nações inclui tanto a regeneração pessoal quanto a reforma das estruturas políticas e sociais, como reflexo da transformação cristã. A crítica apresentada foca na interpretação de Perks sobre o batismo e discipulado das nações. Perks defende que o batismo das nações ocorre pelo batismo de indivíduos que as constituem, mas o crítico argumenta que isso compromete a exegese do texto. Ele afirma que, ao focar nos indivíduos para justificar o discipulado das nações, Perks abandona o argumento original e recorre a uma aplicação sistemática ou exegética. A argumentação crítica subestima a relação entre o discipulado de indivíduos e a transformação das instituições. Na teonomia,
discipular as nações implica sim a conversão de indivíduos, mas não se limita a isso. A ordem de discipular todas as nações abrange a transformação pessoal e o impacto coletivo. O ensino de obediência a Cristo molda não apenas indivíduos, mas também suas instituições, leis e culturas. Salmos 2, 10 a 12. Embora o texto de Mateus 28, 19 a 20 foque em pessoas, ele também aponta para a expansão do reino de Deus em todas as esferas da vida. Esse ensino alinha-se com o mandato de sujeitar todas as coisas a Cristo. Efésios 1, 22. Colossenses 1, 18 a 20. A obediência de discípulos conduz ao estabelecimento de leis e governos que refletem a ética de Cristo. Não é um mandamento direto para batizar constituições, mas implica que a conversão transforma a sociedade. A sua crítica, Sr. Iago Martins, falha ao desconsiderar que o ensino de obediência e discipulado de indivíduos inevitavelmente molda estruturas nacionais, promovendo uma visão cristocêntrica da sociedade. A teonomia e o reconstrucionismo cristão corretamente entendem a Grande Comissão como um mandato abrangente que inclui a transformação de indivíduos e, consequentemente, das nações como unidades sociais, políticas e culturais. Embora etne seja um substantivo neutro, o uso de autos, pronome masculino plural, no texto, reflete um padrão gramatical do grego bíblico. Não implica que o discipulado exclua a transformação das nações. O foco está nos indivíduos como meio pelo qual a sociedade, incluindo suas instituições, se submete a Cristo. O texto não limita o alcance da ordem divina, mas assume que o discipulado se manifesta no impacto coletivo e estrutural da obediência ao reino de Deus. O conceito de nações nas Escrituras frequentemente se refere tanto a pessoas quanto às estruturas coletivas que representam sua cultura, leis e governo. Textos como Salmos 2, 10 a 12 e Isaías 2, 2 a 4 mostram que a submissão das nações ao reinado de Cristo inclui sua estrutura sociopolítica. Assim, discipular as nações implica levar indivíduos e, por extensão, comunidades inteiras à obediência da lei de Deus. O batismo é um ato individual, mas sua aplicação não termina no indivíduo. Aqueles que entram na aliança com Cristo são chamados a viver de acordo com os padrões divinos, influenciando a sociedade em todas as esferas, exercendo bem mais do que mera influência, exercendo o domínio sobre Cristo, sobre a lei de Deus, cumprindo assim o mandato cultural e expandindo o reino de Deus ao longo da história. A transformação das nações acontece por meio da submissão coletiva ao senhorio de Cristo, que começa com a mudança nos indivíduos e se expande para estruturas políticas e culturais. Não se trata de um ato simbólico sobre estruturas, mas de uma realidade prática que emerge da fidelidade ao Evangelho. A Grande Comissão se conecta com outros textos que enfatizam a transformação integral da criação. Romanos 8, 19 a 22. O discipulado, embora comece com indivíduos, tem um alcance social, político e cultural. A lei de Deus é a base para a vida pessoal e pública. Portanto, limitar a aplicação do texto apenas a aspectos pessoais reduz sua abrangência e não reflete a soberania total de Cristo.
Mateus 28, 18. A exegese honesta e coerente com o que o texto está dizendo em Mateus 28 sustenta que a grande comissão inclui o discipulado de indivíduos como meio para o objetivo final, a submissão das nações a Cristo, em todas as esferas. Não se trata de limitar o alcance do texto, mas de aplicar sua plenitude, reconhecendo que a transformação começa com os indivíduos e culmina na renovação de suas comunidades e instituições sob a autoridade de Cristo. A ideia de que Mateus 28 usa um construto adsenso para indicar discipulado individual em vez de nacional é inconsistente. A ênfase de Jesus é na abrangência mundial do mandato. O uso do pronome masculino autos aponta para os indivíduos dentro das nações, mas isso não exclui a responsabilidade coletiva das nações discipuladas. Na visão teonômica, a transformação de pessoas leva inevitavelmente à reforma das estruturas sociais. Embora o Novo Testamento destaque o discipulado individual, isso não significa que a mensagem de Cristo não inclua impacto social. As Escrituras são repletas de exemplos do reino de Deus, transformando sociedades inteiras. Isaías 2, 2 a 4, Apocalipse 21, 24 a 26. Reduzir o discipulado à salvação individual ignora o alcance do senhorio de Cristo sobre todas as esferas da criação. Textos como Salmos 2:8 e Apocalipse 11:15 mostram que as nações são chamadas a se submeter ao reinado de Cristo. O Novo Testamento não se limita à salvação individual, mas implica transformação cultural e política como frutos do discipulado genuíno. O argumento de alguns como Hal Lindsey, que o discipulado é individual, falha em reconhecer que indivíduos discipulados em obediência a Cristo são agentes de transformação em suas esferas de influência, levando a mudanças nas nações como entidades sociais. A visão teonômica propõe um projeto de domínio político cristão, pois isso é a implicação lógica e necessária da aplicação do senhorio de Cristo em todas as áreas da vida, incluindo leis, culturas e governos. A grande comissão inclui tanto a salvação individual quanto a submissão coletiva das nações a Cristo, reafirmando sua soberania universal. A referência às tribos, línguas, povos e nações no Apocalipse não implica que Deus rejeita a transformação de estruturas nacionais, mas sim que sua redenção abrange toda a humanidade, sem distinção de etnia ou cultura. Apocalipse 5:9, 7:9. Porém, o domínio de Cristo inclui tanto indivíduos quanto nações. Apocalipse 11:15. O que reflete o propósito universal de Deus para o mundo. No Apocalipse, as nações são mencionadas tanto em termos de indivíduos redimidos, quanto de reinos transformados sob o governo de Cristo. Apocalipse 21, 24 a 26. A conversão de pessoas, conduzida pelo Espírito Santo, tem consequências inevitáveis para a cultura, a política e a legislação das nações. O texto não exclui a formação de nações cristãs. A grande comissão implica o ensino da obediência a Cristo em todas as áreas da vida, o que resulta em uma cultura moldada pelos valores do reino de Deus. A visão teonômica entende que isso inclui a transformação das leis da sociedade pela aplicação da lei de Deus.
A visão teonômica defende o domínio cultural e político como uma consequência natural da obediência ao Evangelho. Mas esse domínio ocorre pela pregação da palavra, pela regeneração e pela obediência voluntária das nações ao senhorio de Cristo. Isso não é meramente um foco na diversidade étnica, mas no cumprimento do mandato cultural e da Grande Comissão. A Grande Comissão é holística, abrangendo tanto a redenção de pessoas quanto a submissão das nações ao governo de Cristo. O Sr. Iago Martins sustenta que as práticas dos reformadores e puritanos devem ser relativizadas por serem fruto de seu contexto histórico. Contudo, essa abordagem desconsidera que muitos princípios defendidos por esses homens eram fundamentados em exegese bíblica, não apenas em influências culturais. A defesa da aplicação da lei de Deus no governo civil. Pessoal, tive aquela reação porque alguém abriu a porta e eu assustei. Mas enfim, continuando. A defesa da aplicação da lei de Deus no governo civil, por exemplo, baseava-se em textos como Êxodo 21 a 23 e Romanos 13. O fundamento não era cultural, mas teológico. A teonomia reconhece a validade da lei de Deus em todos os tempos, enquanto distingue práticas culturais passageiras das ordenanças morais eternas. A regulamentação bíblica da escravidão em Êxodo 22:3 exemplifica uma prática de justiça e restituição pelo roubo, distinta da escravidão racial e desumana, injusta, historicamente praticada em diversas culturas. A ideia de um Estado laico como conceito neutro ignora que a neutralidade é impossível. O Estado sempre promove algum sistema ético, e todo sistema ético tem um fundamento religioso. Reformadores como Calvino entendiam que o governo civil deveria submeter-se às leis divinas. Não porque seguiam os padrões de sua época, mas porque viam nisso a aplicação prática da soberania de Deus. Veja, por exemplo, Salmo 2, 10 a 12. Relativizar toda a teologia e prática dos reformadores com base em elementos questionáveis, como o envolvimento na escravidão, é um erro. A teonomia rejeita práticas antibíblicas enquanto afirma a permanência das leis que foram definidas e ordenadas por Deus desde o Velho Testamento. Não é coerente descartar o valor da teocracia bíblica com base na falibilidade humana. Pois bem, a visão teonômica propõe um projeto de transformação cultural e política fundamentado na palavra de Deus, distinguindo-se tanto de projetos secularistas quanto de práticas injustas e antibíblicas do passado. A lei de Deus, sendo perfeita, Salmo 19:7, permanece como o padrão absoluto, autoritativo e válido para toda a sociedade. Iago Martins questiona a possibilidade de progresso do reino de Deus no mundo com base no texto do Apocalipse. Contudo, Apocalipse 1:1 declara que são as coisas que em breve devem acontecer. Essa introdução indica que a maior parte das profecias do livro já se cumpriu no século I, no contexto da destruição de Jerusalém em 70 d.C. Essa interpretação preterista parcial, sustentada por teólogos como Kenneth Gentry Jr., David Chilton e outros, corretamente demonstra que
que o Apocalipse não é futurista, mas um registro profético do triunfo de Cristo sobre seus inimigos históricos, o que embasa o progresso atual do reino. Jesus afirma que estreita é a porta, Mateus 7, 13 a 14, referindo-se ao caminho difícil da salvação individual, não ao alcance universal do Evangelho. O pós-milenismo não nega que o ingresso ao reino de Deus exige a conversão pessoal, mas reconhece que o reino cresce progressivamente. Mateus 13, 31 a 33. Sobre a passagem de Mateus 7, 13 a 14, Jesus estava se referindo à condição, à realidade da sua época. Bem, paradoxalmente, apesar das dificuldades, a Escritura prediz um triunfo histórico, com nações inteiras vindo à luz de Cristo. Isaías 2, 2 a 4, Apocalipse 11, 15. Assim, a porta estreita não anula a expansão prometida do reino. Jesus não estabelece diretamente as implicações sociopolíticas da conversão em Mateus 28, 19 a 20. Mas a grande comissão, ao ordenar que nações sejam discipuladas, implica transformação cultural e ética. O discipulado bíblico abrange todas as esferas da vida, incluindo a política. E o Salmo 2 reforça que reis e nações devem se submeter a Cristo. A crítica ignora os fundamentos exegéticos e teológicos da visão pós-milenista. O progresso do reino é consistente com o ensino de Cristo e com o cumprimento de Apocalipse. A transformação do mundo, incluindo suas estruturas sociais e políticas, é uma consequência natural da obediência à grande comissão e da soberania de Cristo sobre todas as nações. Bem, no vídeo do Iago, há a crítica contra a missiologia dominadora. Contudo, há a falha em reconhecer que a grande comissão é culturalmente abrangente e não se limita à esfera espiritual. A ordenança de Jesus em Mateus 28, 19 a 20 inclui o discipulado das nações, o que implica ensinar e aplicar os princípios de Cristo a todas as áreas da vida, incluindo política, ética e cultura. Salmo 2, Mateus 5, 13 a 16. Embora a igreja seja de fato a nação santa, 1 Pedro 2,9, isso não anula a responsabilidade das nações em se submeterem a Cristo. O Salmo 33, 12 afirma: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Essa bem-aventurança inclui a governança civil, moldada pelos preceitos divinos, como visto na aplicação da lei moral e lei civil em contextos sociais e políticos. A Escritura é autoritativa, não apenas para a vida espiritual, mas para toda a existência, incluindo a ética e o governo civil. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Os preceitos bíblicos sobre justiça, Isaías 9, 7, a punição do mal, Romanos 3, 4, e a centralidade da lei de Deus para a sociedade, Deuteronômio 4, 6 a 8, são eternamente válidos. A autoridade das Escrituras é absoluta, abrangendo não apenas a vida espiritual, mas todos os aspectos da existência humana. A palavra de Deus é suficiente para reger doutrinas, ética, política, cultura e o governo civil. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Discordar do que a Escritura ensina é, conforme a própria Bíblia, heresia e pecado. Gálatas 1, 8 a 9. Não temos liberdade para relativizar ou ignorar qualquer parte de sua mensagem, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e autoritativa para corrigir, instruir e julgar. Hebreus 4:12.
Por exemplo, Deus revela seu plano soberano e irresistível na doutrina bíblica da predestinação. Jó 42:2, Salmo 139:16, Mateus 10:29, Efésios 1:11, Apocalipse 4:11. E negar essa verdade é rejeitar o fundamento bíblico sobre a soberania de Deus e seu decreto, incluindo concernente à salvação, o que é explicitamente condenado. A lei de Deus é a base para a moralidade universal. Salmo 119, 1-3, Mateus 5, 17-19. Negar a relevância ética da lei é promover anarquia moral, algo que a Escritura condena. Provérbios 28, 9. A palavra de Deus, em sua lei do primeiro mandamento, proíbe qualquer heresia, falsa doutrina ou discordância dela, ou todo padrão fora dela. Logo, discordar do que a Escritura ensina sobre política e o governo civil ou o Estado é pecado, algo condenável. E o que a Escritura ensina sobre política e o governo civil ou o Estado é que ele deve se submeter à vontade e palavra de Deus, aplicando suas ordenanças concernentes a ele, a sua esfera de atuação. Romanos 13, 1-7. E ordenanças da palavra de Deus concernentes à atuação do governo civil ou Estado em sua esfera são definidas e reveladas no Velho Testamento, como, por exemplo, sentenciar e condenar idólatras, blasfemadores, adúlteros, sequestradores e estupradores à morte. E isso implica uma teocracia política cristã. A palavra de Deus define até mesmo, através de suas ordenanças na lei civil, como deve ser a conduta dos governantes civis ou autoridades políticas em sua esfera de atuação, o Estado. A Bíblia não apenas reconhece o papel das autoridades civis, mas ordena que elas governem conforme a justiça de Deus. Romanos 13, 1-4. Ignorar a aplicação bíblica à esfera política é abrir mão da sabedoria divina e cometer pecado ao promover governanças contrárias à lei do Senhor. Salmo 2, 10-12. Rejeitar qualquer aspecto ou ensino da palavra, seja sobre predestinação, ética ou governo civil, é heresia. Esse erro é proibido. Êxodo 20, 1-3, Deuteronômio 4, 2, Apocalipse 22, 18-19. E será julgado severamente, pois a fidelidade à palavra é indispensável para glorificar a Deus em todas as áreas da vida. Portanto, a única resposta aceitável ao que a Escritura ensina sobre qualquer tema é plena submissão e obediência. O discipulado das nações sob a perspectiva teonômica é a aplicação fiel do Evangelho, que transforma indivíduos e estruturas. A separação entre igreja e política, proposta, defendida por Iago Martins, bem como por outros, não encontra base bíblica sólida, pois a Escritura é suficiente e autoritativa sobre todos os aspectos da vida, incluindo a conduta das nações. Ao refutar a abordagem reducionista de Iago Martins sobre a Grande Comissão, este vídeo reafirma que o chamado de Cristo vai além do discipulado individual. Ele abrange a transformação das nações sob o senhorio de Cristo, com implicações éticas, sociais e políticas que honram a autoridade da Escritura em todas as áreas da vida. Assim, conclui-se que a visão teonômica oferece uma interpretação mais robusta e fiel ao ensino de Jesus em Mateus 28, integrando a missão da igreja ao reino de Deus. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até aqui, no final. E peço que curta, comente e compartilhe com outras pessoas. Bem, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo encontro.